principais fatores que impactam na agilidade de aprendizado é a intenção. É o quanto de intenção efetivamente a gente coloca em aprender, desde o processo de busca, de reflexão, de aplicação e de criar situações de aprendizado. Então, quanto maior o propósito, quanto maior a clareza em termos do porquê a gente quer aprender algo, mais força esse aprendizado tem, né? Mais ágil ele é. Depois a gente vai entender um pouquinho na metodologia de Learning Agility, que ela contempla algumas dimensões específicas, que as pesquisas, elas apontam dimensões onde se configura a agilidade de aprendizado. Mas se eu estou falando de propósito, eu quero trazer um exemplo para vocês, por exemplo, agilidade interpessoal, né, que é uma das agilidades e que se configura pela minha capacidade de entender o próximo e de conseguir construir soluções a partir do diferente, de ver valor na diferença. Então, se eu estou aprendendo com propósito, quando eu estiver conversando com outra pessoa e o ponto de vista dela é diferente do meu, eu vou fazer um exercício consciente de tentar entender esse lugar de mundo que ela está vendo e que, de repente, é diferente do meu lugar de mundo. Se a gente está falando de agilidade para mudanças, o quanto eu estou olhando o trabalho que eu tenho hoje, como ele era, ou como ele vai ser daqui para frente. Como ele é, que ele já está transformado, né, ou já deveria estar transformado, e como que ele será, a partir de todas essas mudanças que a gente está vivenciando. Então, o quanto a gente tem olhos atentos, e o quanto a gente consegue levar esse valor de aprendizado para a ação. Então, quanto você está preparado para isso? Eu tenho falado que a gente nunca vivenciou com tanta força o mundo VUCA, né? Já se fala há algum tempo do mundo VUCA, alguns até já falam do mundo pós-normal, que é ainda mais disruptivo que esse mundo VUCA, mas olha a volatilidade que a gente está vivendo hoje, né? A urgência desse momento que a gente está vivendo, quantas coisas se tornaram prioridades, que de repente estavam como projetos num outro tempo e num outro momento, a complexidade, né, de todo esse momento, e a ambiguidade, e tudo isso tem muito a ver com o Learning Agility. O Learning Agility também é uma resposta para esse mundo VUCA, para dar conta de toda essa velocidade com que as coisas estão se processando, né? E aí, o quanto a gente está preparado para ser esse profissional à prova do futuro, né? Ou à prova do presente, que a gente tem que estar com todas essas competências muito fortes. E quando a gente fala do conceito de Learning Agility, o Learning Agility é um construto relativamente novo. O Learning Agility, o primeiro artigo do Learning Agility foi publicado no ano de 2000, pelo Lombardo e pelo Archeg. E eles fizeram uma pesquisa com executivos, com profissionais de sucesso, para verificar esses profissionais que se destacavam fortemente e que tinham uma capacidade de aprendizado muito forte pelas características que eles apresentavam, quais eram as características principais que eles apresentavam? Quais eram os diferenciais desses profissionais? E aí eles encontraram alguns achados que diferenciavam esses profissionais, que eram achados comuns em todos esses profissionais que tinham essa característica, em termos de aprendizado, em termos de sucesso, em termos de êxito em suas carreiras. Então, essa pesquisa ela foi muito ligada inicialmente à questão de desempenho, de carreira, de potencial para desafios de maior complexidade. E eles conceituam Learning Agility como a disposição e capacidade de aprender com experiência e aplicar esse aprendizado em um contexto novo, em um contexto inédito, em um contexto de maior complexidade. A revista Forbes fez uma publicação em que ela coloca o Learning Agility como saber o que fazer quando não se sabe o que fazer, por conta exatamente dessa bagagem de experiências prévias e da capacidade de lidar com mudanças e de reunir pessoas que buscam soluções para encontrar a solução. Então, quando o Lombardo e o Archeg fizeram essa pesquisa, eles chegaram a 4 características essenciais de quem é Learning Agility. Que estão aqui contempladas nesse quadro. Nesse quadro tem 5, né? Porque na sequência entrou mais uma, mas essa pesquisa inicial, ele constatou que essas pessoas, elas tinham forte agilidade para resultados, todas essas dimensões, na sequência eu vou explicar para vocês, tá? Agilidade com pessoas, agilidade com mudanças e agilidade mental. E na sequência, com o aprofundamento da pesquisa, eles incluíram o autoconhecimento como uma das agilidades essenciais, que inclusive é uma agilidade considerada transversal. Ela vai impactar em todas as demais agilidades, em termos de resultado de agilidades. Então, um dos achados, e quando a gente fala de Learning Agility, isso é importante entender, porque normalmente, né, a gente está falando de resultados, de como lidar, habilidade com pessoas, de gerenciamento de mudanças, mas quando a gente fala do Learning Agility, a gente está falando desse combo completo, né, de pessoas que conseguem
trazer nas suas competências essa agilidade como um todo. Então, não basta eu entregar resultados. Eu tenho que entregar resultados com uma postura que constrói confiança, seja em mim, seja na equipe, que desenvolve pessoas. Então, o construto ele é formado da composição de todas essas agilidades. Ele é considerado um dos melhores preditores de perfil de alto potencial. Várias pesquisas atestam que profissionais que são considerados de alto potencial, eles trazem essas características de Learning Agility. E é considerado também um dos melhores preditores de potencial de realização futuro. Então, se eu estou numa empresa, por exemplo, na área de gestão de pessoas, ou se eu vou selecionar uma pessoa com base numa metodologia de Learning Agility, eu não vou fazer somente uma entrevista de gestão por competências, onde eu vou buscar evidências lá do passado, do aprendizado, da experiência do profissional, como se isso comprovasse se ele vai dar conta dos desafios que ele vai enfrentar hoje. Mas além, eu vou pesquisar sim, porque eu tenho que entender, né, essa bagagem de competências, como que se deu no passado, como que ele enfrentou, até para entender o quanto ele tem a capacidade de solucionar problemas, de lidar com situações, enfim. Eu vou incluir também perguntas sobre desafios futuros, né, sobre desafios presentes e desafios futuros, para ver essa bagagem, o quanto esse arsenal, o quanto ele de fato tem um repertório amplo para dar conta de resolver essas situações muitas vezes mais complexas do que ela, normalmente mais complexas do que ele já resolveu. Inclusive, essa foi uma pesquisa que foi feita em 87, antes do Learning Agility, né, ser lançado, por um dos autores também que participa do estudo do Learning Agility, onde eles verificaram por que executivos que eram executivos de sucesso, eles acabavam não performando quando eles eram colocados em situações, aqueles que não performavam, por que eles não performavam quando eram colocados em situações de maior complexidade? E uma das conclusões desse estudo foi exatamente essa falta de capacidade de aprender o novo, ou seja, de repetir comportamentos, mesmo comportamentos que deram certo no passado, mas que já não respondiam aos desafios atuais, né, que já não eram suficientes para os desafios atuais que eram enfrentados. E nessa linha do alto potencial, tem um outro estudo que foi desenvolvido pelo Center for Creative Leadership, que também é uma das referências em termos de estudo de Learning Agility, assim como a Kornfeld é uma referência, o Center for Creative Leadership, a Universidade de Columbia também. Eles verificaram que, esse aqui foi do Corporate Leadership Council, e o Center for Creative Leadership também fez um estudo em relação aos autopotenciais. Eles evidenciaram que 71% dos profissionais de alto desempenho não tinham alto potencial. Em contrapartida, 93% dos profissionais de alto potencial também eram alto desempenho. Ou seja, 71% dos profissionais que apresentavam alto desempenho na função atual, no desafio atual, quando colocados em situações de maior complexidade, não deram conta de enfrentar. Já 93% dos profissionais que eram considerados numa escala de Learning Agility, numa escala de alto potencial, quando eles eram colocados em uma nova situação mais complexa, eles deram conta desse desafio, e aí eles foram considerados alto desempenho. Ficou clara essa questão, pessoal? Essa é uma das principais questões, inclusive, que desconstrói junto à área de gestão de pessoas, a questão de somente se basear numa avaliação de desempenho, mas a necessidade de olhar também competências que são de avaliação de potencial. Aqui eu trago também o conceito de agilidade de aprendizagem, que é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender continuamente, rapidamente, a partir de uma variedade de experiências, pessoas e fontes, e aplicar esse aprendizado em contextos novos e mutáveis para alcançar resultados desejados. Ou seja, a agilidade de aprendizado, ela pressupõe principalmente o desaprender. Quais são aquelas questões que já estão tão profundas, tão enraizadas, e a gente precisa desaprender, para aprender um novo hábito, para aprender novas formas de solucionar, inclusive para conseguir enxergar um repertório muito maior. E aqui tem alguns números em relação ao Learning Agility. Então, por que adotar o Learning Agility, né? Diversos estudos, eles apontam que profissionais com alta agilidade de aprendizado, eles têm um impacto muito grande em suas carreiras. Então, pessoas com alta agilidade de aprendizado, elas são promovidas 2 vezes mais, que essa é uma pesquisa da Kornfeld, né, que é uma das referências. E as empresas que contam com executivos de capacidade de aprendizado ágil lucram 25% a mais. Nós temos uma outra pesquisa aqui, conduzida pela Bersin Associates, com as 40 melhores práticas para criar uma empresa empoderada,
Eles verificaram que organizações com cultura ágeis, elas são 46% mais inovadoras em seus mercados, 34% mais propensas a chegar ao mercado antes dos concorrentes e 58% mais propensas a ter sucesso no atendimento de demandas futuras de cliente. Então, são organizações muito mais preparadas, né? Esse é um estudo recente que foi publicado no Jornal de Psicologia Organizacional, de 2019, em que foram estudados 20 estudos de campo em relação à avaliação de desempenho. E a avaliação de Learning Agility foi considerada a avaliação de maior impacto em termos de desempenho no trabalho. Então, aqui numa pontuação, né, de 0 a 1 ficou 0,74, enquanto a avaliação de QI 0,65, a avaliação de personalidade 0,32, a avaliação de habilidade 0,23 e experiência profissional ficou 0,16. Eu trago aqui também para vocês as soft skills que foram apresentadas no Fórum Econômico Mundial em 2018, né, que são consideradas essenciais para os profissionais de 2022. E quando a gente fez a chamada em relação a competências do profissional do futuro, aqui fala muito a respeito disso. Porque se a gente observar essas competências, todas elas estão ligadas ao Learning Agility, né? Desde o pensamento inovador, que tem de agilidade mental e agilidade para mudanças, né? O aprendizado ativo é o próprio Learning Agility pressupõe trazer propósito e trazer um aprendizado ativo muito forte, e todas as demais, né, esse material de forma sintética, a gente vai disponibilizar para vocês, então, todas essas demais atividades aqui, vocês vão poder perceber que há uma relação com o Learning Agility. Essas são as principais características das pessoas que têm alto Learning Agility, né? Então, características em termos de atitudes, né? São pessoas que normalmente não têm medo de desafiar o status quo, são pessoas que mantêm o controle emocional diante dos desafios, refletem as suas experiências em aprendizados, transformam esses aprendizados em ação, de forma proposital elas se colocam em situações desafiadoras, então, quanto no dia a dia a gente cria, de fato, oportunidade de aprendizado, né? Situações que nos desafiam e nos colocam em oportunidades de estar desenvolvendo de forma ágil o nosso aprendizado. São abertos à aprendizagem e resistem à tentação de ficar na defensiva diante de adversidade. Então, assumem uma postura de solução de problemas, né? Uma postura não de se defender, ou uma postura onde a gente ergue os mecanismos de defesa no momento em que surge um problema, mas sim um foco muito forte em solução. E agora a gente vai aprofundar um pouco do que é cada uma dessas agilidades, né, que foram aí encontradas em termos do estudo que foi feito de Learning Agility. Então, o autoconhecimento, uma pessoa que tem uma agilidade em autoconhecimento muito forte, é uma pessoa que tem muita clareza em termos de forças, de limitações, é uma pessoa que solicita feedback sem melindres, ou seja, tá aberto tanto a solicitar como a dar feedback, com foco em ajudar as pessoas. É uma pessoa que tem clareza do seu potencial, né, tem clareza como que as suas emoções impactam em termos de comportamento, então ela é sensível também ao impacto sobre o outro, e como que esse impacto se dá a partir dos próprios comportamentos. Como eu falei anteriormente, ela solicita feedback, e ela tem clareza de propósito e de valores. Então, é uma pessoa que tem um processo de autoconhecimento muito, muito forte, muito estabelecido. Vocês vão ver que algumas telas na sequência vai ter um QR Code, porque como a gente tinha aqui um espaço limitado de tempo, eu quis trazer algumas ferramentas para vocês poderem aprofundar um pouquinho mais depois. Então, quem tiver já no celular, leitor de QR Code, a maior parte de celulares hoje tem, né? Você já consegue acessar alguns sites que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Outros têm que baixar o leitor de QR Code, mas aqui eu já vou trazer na sequência também algumas formas de vocês poderem acessar alguns exercícios. Vocês estão me ouvindo bem? Como eu não estou mais vendo ninguém, fiquei em dúvida se está tudo ok com relação ao som, se está... Eu estou ouvindo. Ótimo, qualquer coisa... Perfeitamente. Tá ótimo, qualquer coisa eu sinalizo. Então, em termos de autoconhecimento, né? O que a gente normalmente trabalha quando a gente vai para uma jornada Learning Agility, quando a gente quer desenvolver esse combo completo de competências?
Quais são as suas paixões, as suas buscas, os seus interesses, as suas forças? Reconhecer as forças é um ponto muito importante, porque é aqui que a gente vai transbordar, é aqui que a gente vai poder impactar de forma mais forte as pessoas, né? De forma mais robusta as nossas relações. Eu até estou trazendo a indicação aqui de um livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes, onde ele traz um teste também, ele tem um código ali onde você consegue fazer um teste e descobrir quais são as principais forças que você tem. Normalmente, quando a gente trabalha o Learning Agility, esse é um exercício que a gente faz bem forte, assim. Tem um exercício de reflexão, um exercício de ação, onde a gente tem práticas para colocar essa força de forma consciente. Então, assim, a gente faz uma reflexão. Quais foram os momentos em que você usou suas forças na melhor performance, né? O que você sentiu, o que você fez, que pessoas você impactou, como você foi impactado por isso. E o quanto você consegue, aí tem uma prática de buscar feedback de forma ativa, né, de pessoas que te conhecem muito bem quanto a essas forças, e depois a gente trabalha também a transferência para isso, para algo que você quer aprender com muito propósito. Né? Então, você faz uma lista de coisas que você sempre desejou aprender, por exemplo, escolhe a que é mais forte e impactante para você, e aí você alia, né, vê como as suas forças podem ajudar você a alcançar esse aprendizado. E de que forma você pode tornar etapas simples, que aí a gente já vai para agilidade para mudanças, né? Mas as etapas para alcançar esse resultado. Então, quanto mais clareza a gente tem do que a gente quer alcançar, do que a gente quer aprender, qual a melhor forma com que a gente aprende, mais fácil é da gente acelerar esse processo de aprendizagem. Aqui tem um QR Code que eu trouxe da avaliação pessoal de valores, né? Que vocês podem fazer aí gratuitamente, é um site já reconhecido, que tem essa avaliação feita por milhares de pessoas, e aí vocês têm um mapa de valores também, pessoais de vocês, para aprofundar esse autoconhecimento. Eu trouxe aqui na sequência um outro QR Code, onde vocês conseguem avaliar o quociente positivo, né? Então, qual é a porcentagem de tempo em que sua mente age age ao seu favor em vez de sabotá-lo? O quanto você utiliza, né, da sua... aqui nesse QR Code vai trazer o sabotador e o sábio, né? Ele fala que quando o sábio está agindo em nós, a gente está numa postura muito mais apreciativa para a vida. Agora, quando a gente deixa o sabotador agir, a gente se prejudica, a gente adota até uma postura tóxica em alguns momentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma apresentação para fazer, de que forma me deixa impactar? Né? Qual é o elemento que eu acabo nutrindo? É o sabotador ou é o sábio? Eu vou me preparar para essa apresentação, eu vou reunir o máximo de informações possíveis, ou meu sono vai ser prejudicado, uma série de outras questões acabam sendo prejudicadas, porque eu acabo gastando uma energia com algo que eu não deveria gastar. E aí tem um teste de sabotadores. Esse link vai levar para os dois testes, tanto o teste de quociente positivo, como o teste de sabotadores, para aumentar o conhecimento de vocês, o autoconhecimento. E eu trago uma frase aqui do Carl Rogers, que vai fazer link na sequência com o que a Ana vai apresentar também a respeito de autoconhecimento, quando a gente fala de coach, né? A única coisa que se aprende realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta sobre si mesma. Porque é a partir dessa descoberta sobre si mesma que todos os outros transbordamentos se darão. A forma como a gente vai impactar o outro e todas as outras questões se darão a partir daí. Pessoal, se alguém quiser falar, a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Dúvidas também, vou ficar bem claro aqui. A gente vai agora para a segunda agilidade. Passando pelo autoconhecimento, a gente vai para a agilidade interpessoal. Então, como que é uma pessoa que tem alta agilidade interpessoal? É uma pessoa que valoriza e aprende com a diversidade. É uma pessoa que valoriza pontos de vista diferentes, que entende que eu vejo diferente do outro, né? Que as pessoas percebem o mundo de forma diferente, que o lugar de mundo do outro é um outro lugar, né? E que o meu lugar de mundo também é diferente do outro. Que entende que a gente vê as coisas, né? Quando a gente fala de ponto de vista, é a vista de um ponto, desse ponto é da gente estar. Mas que bom quando a gente se abre e consegue ampliar essa janela e consegue perceber, por meio da diversidade, outras possibilidades, outras oportunidades, consegue ampliar esse repertório. Então, é uma pessoa que é muito aberta ao diferente, entendendo que não há certo e há pontos de vista diferentes, né?
É uma pessoa que tem uma postura de desenvolver pessoas, tem uma capacidade muito grande, essa sensibilidade para com o outro, o desenvolvimento das pessoas. Demonstra essa abertura e flexibilidade nas relações, uma vez que é aberta ao diferente. Normalmente, numa situação de conflito, ela assume uma postura de mediadora, né? Então, se a pessoa está numa reunião, por exemplo, e as coisas começam a se exaltar, é aquela pessoa que tenta adotar uma postura de articular, de procurar trazer as pessoas de novo para o foco, né? E não deixar com que isso tome com que as discussões tomem uma proporção ainda maior, né? Então, não vai ser aquela pessoa que fica quieta assistindo, mas uma pessoa que procura fazer uma intervenção positiva. Inclusive, demonstrar o valor da diversidade. Nesse sentido, é uma pessoa que tem uma escutativa muito forte. Alguém falou? Não? Por gentileza, quem tiver com, acho que quem tiver com o alto-falante ligado, colocar no mute, pode ser que seja som. Tá. É uma pessoa que tem uma escuta ativa muito aguçada, né? Que realmente escuta o outro com uma intenção empática de se colocar no lugar do outro, de entender esse lugar do mundo do outro. Solicita feedback e altera comportamento a partir dessa solicitação de feedback. Tem algumas pesquisas mais recentes que, inclusive, trazem mais dimensões, e isso foi transformado em assessment também. Então, foi incluído a dimensão de solicitar feedback e alterar comportamento a partir do feedback. Normalmente, eu trabalho isso dentro da agilidade interpessoal. E a questão do mindfulness, né, do foco, da presença, de conseguir captar aí desse mundo de informações aquilo que de fato é essencial e de conseguir ter foco e presença no que, né, no que ele se dedica a fazer, enfim, nas escolhas que faz. E são pessoas que têm uma habilidade muito grande de lidar com equipes diversificadas, uma vez que vê o diferente como valor. Então, quando a gente fala de agilidade interpessoal, esses são os pontos essenciais. Aqui, travou. Eu trago para vocês, aqui tem um QR Code também, que vocês podem fotografar, né, que é desse livro aqui do Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, e que muitas vezes podem facilitar, né, a nossa relação, a nossa conexão com o outro. Entender qual é a melhor forma de se comunicar com o outro facilita muito, né? Então, quando a gente faz uma intenção de fato proposital, de aprendizado, de agilidade interpessoal, sempre que eu estiver ouvindo o outro no que ele se diferencia de mim, eu vou procurar fazer um exercício de empatia. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu fiz um curso de inteligência emocional, eles falavam que muitas vezes a gente traz o conceito de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, e ele desconstruía isso no sentido de tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Porque o lugar de mundo dele é um lugar de mundo diferente, não é o mesmo onde eu estou. Então, eu preciso entender o outro, eu preciso ter olhos para o outro, porque de repente se eu dou aquilo que eu quero, não necessariamente é o que o outro está buscando, né? E esse livro, ele traz 5 linguagens do amor. Quando a gente reconhece o outro, é muito mais fácil da gente encorajar essa outra pessoa e ter uma linguagem afetiva de maior conexão. Seja por meio de palavras de afirmação, tem pessoas que se conectam e gostam muito de reconhecimento, elogios, mensagens de encorajamento. Já outras pessoas valorizam mais o tempo de qualidade, né? Então, a qualidade do tempo, as conversas de qualidade, a experiência, fazer algo juntos, né? Outras pessoas têm uma experiência de valor a partir de presentes, são surpresas, objetos, inclusive o livro fala, independente de valor, você saber que o outro investiu tempo na escolha de um presente que para você é especial, que procurou fazer uma surpresa que para você é especial. Outras pessoas se conectam por meio de gestos e serviços. Então, no sentido dos atos que valem mais que as palavras, né? Então, se você está trabalhando num projeto, aquela pessoa te ajuda, né? Ou você cuida, organiza, faz favores, é prestativo. Então, especialmente quando é feito de forma espontânea, né? E voluntária, isso no sentido de ajudar, de servir. E outras pessoas através do toque físico, né? Um beijo, um abraço, um cafuné, segurar a mão, aquelas pessoas que gostam de pegar, enfim. Agora a gente está mais carente disso, né? As pessoas que estão na nossa casa. Mas de que forma a gente se comunica melhor, né? De que forma o outro se comunica melhor e o quanto a gente está atento a isso. Aqui nesse link, se eu não me engano, eu coloquei o link para o livro, mas tem inclusive na internet, se vocês procurar, tem um teste sobre as 5 linguagens do amor, para vocês pesquisarem qual que é a forma com que vocês se conectam melhor.
Eu trouxe aqui para vocês somente, em função do tempo, muito rapidamente, uma metodologia que eu uso também com as equipes para desenvolver agilidade interpessoal. Não sei se vocês conhecem as estruturas libertadoras, são métodos participativos para fomentar a participação conjunta, o potencial coletivo. Ele tem por objetivo gerar esse engajamento criativo, inclusão, liberdade. Tem um livro que foi feito também, que ele traz 33 técnicas, né, estão compilados aí, o surpreendente poder das estruturas libertadoras. E é uma forma de exercitar essa agilidade, uma vez que ele busca, é um dos princípios dele, né, incluir e libertar a todos. Então, ele busca em qualquer dinâmica que ele tem uma série de técnicas, essas 33 técnicas, todas elas seguem alguns princípios. São 10 princípios, eu não vou trazer todos aqui para vocês, mas eu trouxe ali o QR Code, está até em forma de um presentinho, né, onde vocês podem acessar o link, conhecer todas essas diretrizes, mas a primeira dela é incluir e libertar a todos. Então, convida todos, tocado por um desafio, a compartilhar soluções possíveis ou criar novas abordagens juntos, para alcançar ativamente, indo além do mesmo de sempre. Uma das técnicas mais simples que eles têm, uma das técnicas mais fáceis é o 1, 2, 4 wall. Então, você faz um exercício que começa com 1 minuto, você coloca um desafio, e a pessoa, durante 1 minuto, pensa numa solução. Depois, 2 minutos em duplas. Na sequência, em quarteto, 4 minutos. E depois, os grupos dos quartetos compartilham com o grupo como um todo. Então, esse é um exercício de estruturas libertadoras, e todo exercício de estruturas libertadoras tem que seguir 10 regras, né? Sendo que a primeira é essa, incluir a libertar a todos. A 10ª é nunca começar nada sem um propósito claro. Então, as pessoas já são sensibilizadas para fazer o exercício sabendo que todas as pessoas terão que falar, que se eu tenho 2 minutos, eu tenho que respeitar o tempo, colocar a minha opinião e respeitar o tempo do outro também, para poder fazer esse exercício da melhor forma, enfim. É uma das técnicas que a gente usa para instigar essa questão de lidar com diversidades, de ouvir o outro. E aí, fechando a agilidade interpessoal, a gente vai para a agilidade com mudanças. Como estamos precisados, né, de agilidade para mudanças. Acho que a gente nunca vivenciou um momento assim, né, onde a gente precisa lidar com tanta adaptabilidade, né, e trazer a nossa capacidade de lidar com as mudanças da melhor performance, para que a gente possa se reinventar, fazer resultados diferentes, né, construir resultados diferentes. E as pessoas que têm alta agilidade para mudanças são pessoas que antecipam e planejam as mudanças, são pessoas que normalmente se prontificam para liderar mudanças, né? Elas veem mudanças como oportunidades, têm alta capacidade de adaptação, e sempre que surge uma mudança, um problema, elas entendem isso como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de fazer diferente. Normalmente aquela pessoa, por exemplo, nesse momento de coronavírus, são aquelas pessoas que saiu agora recente uma pesquisa, né, sobre tendências do mundo pós-normal, como vai ser esse mundo pós-Covid. Normalmente são aquelas pessoas que já estão lendo muito ativamente essas reportagens, buscando, né, olhar para o futuro, tem muita visão de futuro, e entender de que forma ela pode aplicar isso no dia a dia, de que forma ela pode aplicar isso nos desafios que ela está enfrentando, e de que forma ela pode criar soluções, para sair na frente. A gente viu naquela pesquisa das empresas ágeis, que elas são muito mais propensas a sair na frente, a entregar inovação. Então, são pessoas extremamente inovadoras. Elas gostam de experimentar e liderar a mudança, ficam entediadas com mesmice, com tarefas rotineiras, repetitivas. Então, são pessoas que têm dificuldade. Se elas estão numa área em que há muito trabalho repetido, atividades repetidas, rotineiras, as pessoas não vão se dar bem, porque são pessoas que têm uma sede muito grande pela mudança, né? Tem flexibilidade mental para encarar o novo e abandonar métodos e processos que não são úteis, então não são apegados ao que não dá certo, muito pelo contrário, está sempre buscando experimentar o novo, com esse desejo e busca muito forte pela inovação. De que forma a gente pode colocar em prática, né, agilidade com mudanças? A gente tem o tempo todo oportunidade, a gente pode estar criando o tempo todo. Como eu falei, né, quando eu falava ali de olhar as tendências, o quanto a gente está fazendo benchmark, está buscando as melhores práticas. Esse é um exercício que a gente faz também de uma forma muito profunda quando a gente trabalha Learning Agility, de entender o que as pessoas que são, os profissionais que são referências, as empresas que são referências estão fazendo, o que o mundo está fazendo, o que eu posso construir de diferente nesse repertório, algo que eu nunca tenha feito e que eu possa trazer como mudança.
Principalmente se a gente olha para esse momento onde a velocidade da mudança é maior que a própria mudança, né? Ou seja, para acompanhar esse ritmo frenético que as coisas acontecem. O Jeff Bezos, a CEO da Amazon, ele traz uma frase, né? A sua experiência profissional no passado não garantirá necessariamente sucesso no futuro. Os profissionais atuais precisam desenvolver uma mentalidade que lhes faça enxergar as oportunidades que existem num mundo em constante mudança, né? Ou seja, eu até não trouxe aqui, mas tem uma frase que eu costumo trazer do Eric Hoffer, em que ele fala que os aprendizes herdarão a terra, enquanto os profissionais que acreditam que sabem tudo, eles estarão preparados para um mundo que não existe mais, porque esse mundo ele se desconstrói a todo momento, né? Ele pede novas soluções o tempo todo para sair na frente. Então é preciso estar muito aberto a esse processo de aprendizado. E aí eu trago uma reflexão aqui para nós nessa noite, assim, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tem alguém aqui no grupo que gostaria de trazer alguma reflexão nesse sentido? Qual foi a última vez que fez algo pela primeira vez? A gente às vezes não se dá conta, né? Mas a gente está o tempo todo fazendo algo pela primeira vez, né? A cada momento é uma oportunidade. Quantas vezes a gente assistiu essa palestra, por exemplo? Quantas vezes a gente refletiu sobre esse propósito de aprender de forma ágil, né? Quantas oportunidades a gente pode estar gerando através de insights ou não, né? Porque vai depender da nossa vontade. Quando a gente olha lá para o conceito de Learning Agility, que o Lombardi e o Einstein trazem, que é a disposição e capacidade de aprender com a experiência e colocar esse aprendizado posteriormente em um desafio novo, né, um desafio mais complexo, o quanto a gente de verdade está disposto, né? O Center for Creative Leadership traz a busca como o primeiro ponto para desenvolver o Learning Agility, né? Ele passa, depois a Ana vai falar um pouquinho a respeito disso também, mas desde a busca, a reflexão, a aplicação. Então, o quanto de fato a gente tem essa postura e está disposto a aplicar isso, né, e impactar na nossa vida e na vida dos outros. O que gera o medo da mudança? A gente tem aqui uma fórmula que foi feita pelo Chip Collin, em que ele traz a equação emocional da mudança, que essa ansiedade que a gente vive quando a gente fala da mudança, que deriva dessa falta de conhecimento versus a falta de controle. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A Elizabeth Ross tem um estudo também, que ela traz a curva da mudança, onde a gente passa, né, inicia e passa por todas essas fases de medo, de negação, até entender de fato a importância da mudança e chegar num comprometimento com essa mudança. Então, quanto mais claro, quanto mais a comunicação, se a gente está numa organização e a gente está passando por um processo de mudança, quanto mais transparente, mais comunicado for esse processo de mudança, menos ruído, menos medo, menos ansiedade a gente vai gerar. Então, quanto mais as pessoas forem envolvidas para construir soluções e para participar dessa mudança, mais a gente facilita essa curva da mudança para ser uma curva mais tranquila. Mas a gente precisa lidar com isso, né? Porque mais do que nunca, por exemplo, a gente está lidando com a incerteza. Olha a incerteza que a gente lida, a gente falava do mundo VUCA anteriormente, né? Olha a incerteza que a gente lida nesse momento, sem saber o amanhã como que vai se processar, todo mundo, assim, torcendo demais para que essa cura seja descoberta o quanto antes. Mas, enquanto isso, assim, que soluções a gente está trazendo, né, nesse mundo que pede tanto agora um momento de uma postura social diferenciada, de olhar para o outro de uma forma diferenciada, né, que esse isolamento oportuniza esse olhar interno, mas um olhar externo para tantas pessoas que nesse momento estão necessitando tanto. Então, quanto a gente está fazendo a nossa parte? E se a gente fala de um processo de agilidade para mudança, quanto mais a gente tornar um novo hábito sustentável, mais fácil vai ser de conduzir essa mudança, né? E aí a gente precisa, inclusive, construir novos caminhos, novos mapas neurais, porque o nosso mindset, o nosso modelo, né, mental, normalmente ele vai por aqueles caminhos que a gente já trilhou. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Então, quando a gente quer, de fato, ampliar esse repertório, se a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente precisa aí fazer novos caminhos, desenvolver novas habilidades. E uma das dicas aqui é torná-lo pequeno o suficiente para que ele seja infalivelmente consistente desde o início. Então, torná-lo simples. Se a gente tem um resultado lá, né, para alcançar, de que forma a gente pode fatiar esse resultado em ações e tornar a primeira ação tão simples de que, de forma alguma, a gente vai deixar de fazê-la, né, tornando ela infalível desde o primeiro momento.
Uma outra dica aqui, é até um estudo que a Sociedade Americana de Treinamento e Desenvolvimento fez, 65% de chance, aumenta em 65% a chance de completar uma meta se você se compromete com alguém. Então, quem é aquela pessoa extremamente de confiança, que de fato pode te ajudar, aquela pessoa que vai estar com você para celebrar essa vitória, né, com quem você poderia compartilhar e se comprometer, sabendo que você vai ter mais um compromisso com alguém, né, para alcançar esse resultado. Então, esse daqui é um pequeno pedacinho da agilidade, né, para mudanças que eu trago para vocês. E aí a gente vai para a agilidade mental. São pessoas que pensam de maneira original e crítica, né, que gostam de experimentar novas ideias. São pessoas que lidam muito bem com a complexidade. Então, normalmente é aquela pessoa que quando tem que resolver um problema, desde um quebra-cabeça, de qualquer questão que tenha que resolver, são aquelas pessoas que gostam, que se sentem bem, que se sentem desafiadas, que gostam de examinar problemas complexos, construir soluções, que têm habilidade lógica, analítica. Normalmente são aquelas pessoas que saem muito bem em testes de QI, né, que estão muito bem quando tem exercícios de raciocínio lógico, realizam conexões em cenários distintos, né, seja a partir de experiências passadas ou a partir de estudos, porque são pessoas que normalmente lêem amplamente, eles são curiosos, são inquisitivos, eles buscam constantemente aprender o novo, né, lá nas estruturas libertadoras tem uma das técnicas que é o 9 Whys, onde você pergunta 9 vezes o porquê. Pessoas que têm agilidade mental, elas são pessoas que são muito questionadoras, assim, que quando vão, né, buscar resolver algo, elas buscam o maior repertório possível em termos de soluções para encontrar caminhos, né, para encontrar soluções. Então, quando a gente fala de agilidade mental, a gente está falando de complexidade, efetivamente. Vocês lembram que lá no início eu falei, para você ser considerado um Learning Agility, você tem que compor essas 5 dimensões. Então, não é fácil, não. Existe uma pesquisa da Kornfeld que diz que somente 15% dos profissionais são considerados Learning Agility, né? Tem alta agilidade de aprendizagem, porque você tem que navegar aí por várias dimensões, né? E dimensões que têm complexidades diferentes. Vamos lá, alguém aqui, vocês estão no mudo, né? Mas alguém aqui conseguiria resolver esse problema? Deixa eu até tirar aqui, que ficou no cantinho, não sei se está na frente de vocês. Mas se vocês retirarem 3 palitos de fósforo para formar 4 quadrados iguais, alguém aqui conseguiria resolver essa equação? A gente não vai ter muito tempo, né? Normalmente a gente dá um tempinho para pensar em quais seriam. Normalmente em toda a sala tem as pessoas com agilidade mental aguçada, que respondem rapidamente, né, ou que já vão desenhando, são normalmente aquelas pessoas, tem as pessoas que algumas questões a gente coloca, elas nem se dão, não, é muito, exige demais para pensar sobre, já desistem logo que a equação é colocada. Outras pessoas já se sentem instigadas, eu quero ser o primeiro, eu quero resolver esse desafio o quanto antes. Então, no caso desse desafio, seria retirar esses palitos aqui, e a gente ficaria com 4 quadrados iguais, né? Tem um outro aqui, conecte todos os pontos usando 4 linhas. Esse é clássico, assim, já é usado há algum tempo, até já vi em processos seletivos, assim, o quanto... Aí aqui demanda o quanto a pessoa tem a capacidade de pensar fora da caixa, né? Muitas vezes um dos problemas é que a pessoa tenta conectar esses pontos vendo uma linha imaginária, que não existe necessariamente aqui. E aqui eu trago, né, algumas dicas simples, mas que a gente pode exercitar no nosso dia a dia, assim. Desafie mentalidades pré-existentes. Então, procure reunir pessoas com diferentes experiências, com know-how diferenciado, quando você vai resolver um problema, e ouvir o diferente, entendeu? O quanto o diferente pode agregar valor, né? E aí lança alguns desafios. Quais são 10 maneiras diferentes de resolver esse problema? Vamos ver quem traz uma maneira diferente daquela já pensada. O que nós poderíamos fazer melhor? Fazer diferente, fazer de uma forma, aperfeiçoar, enfim. Então, é instigar realmente a buscar a originalidade, a inovação e novas formas novos graus de complexidade, camadas mais profundas em termos de complexidade. Essa frase aqui se aplica quando a gente fala de agilidade mental, né, do Thomas Edison. Se existe uma forma de fazer melhor, descubra, porque a gente vai estar sempre buscando que forma a gente consegue fazer diferente. E aí a gente vai para a última das agilidades. Agilidade para resultados. Então, que características tem pessoas que são
que têm alta agilidade para resultados. São pessoas que entregam resultados em situações novas, inspirando equipes, exibindo uma presença que constrói confiança em si e nos outros. Então, normalmente são pessoas que, mesmo quando muda o cenário, elas conseguem manter o foco naquilo que de fato é essencial. Se for necessário mudar o foco para alcançar o resultado, né, mas consegue priorizar, consegue manter o foco e a energia naquilo que precisa, canalizar realmente para alcançar resultados, definem objetivos e prioridades de relevância e mantém o foco para obter os resultados desejados. São energizados por atribuições desafiadoras. Então, essas são as principais características. São aquelas pessoas que vão entregar as metas, vão entregar metas no prazo, elas estão sempre buscando desafios de maior complexidade. Se a meta é ousada, ela se sente instigada para buscar resultados diante dessas metas. Tem um estudo que eu trago para vocês aqui, que é um estudo que foi feito em 79 com formandos de Harvard, né? E que reflete um pouco do quanto é importante a gente ter clareza das metas que a gente quer encontrar, que é um dos primeiros pontos também quando a gente fala de agilidade com resultados. Então, olha só, um estudo realizado em 79 com formandos de MBA de Harvard, foram todos os formandos que se formaram nesse ano, partia da seguinte pergunta: você tem metas claras por escrito para o seu futuro e um planejamento para realizá-las? Apenas 3% dos formandos afirmaram ter estabelecido metas e criado um planejamento. 13% tinham metas, mas não por escrito. E 84% afirmaram não ter clareza de metas. Após 10 anos, em 89, os mesmos formandos foram novamente entrevistados sobre como estavam suas carreiras profissionais. Olha só que interessante. Foi evidenciado... Oi, alguém falou? Foi evidenciado que aqueles 13% que tinham estabelecido metas em suas mentes estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% dos estudantes que não tinham nenhum tipo de meta. Olha só, aquelas pessoas que já tinham a ideia do que elas queriam em termos de meta, elas estavam ganhando o dobro daqueles que não faziam nem ideia do que queriam. E o que vocês acham que aconteceu com os 3% que tinham as metas específicas e o plano descrito para realizar? Alguém conhece esse estudo? Ou alguém gostaria de dizer a sua percepção? Todo mundo quietinho? Vamos lá, gente. Então, eles estavam ganhando, em média, 10 vezes mais que 97% juntos. Então, aqui, trazendo, claro, a questão da remuneração, mas trazendo também o sucesso na carreira e o quanto você ter clareza em termos do que você quer alcançar, facilita esse trajeto, né? Então, mais uma vez aqui, o coaching é extremamente importante nesse sentido, né? Porque quanto mais claro a gente tem a jornada que a gente precisa estabelecer e o plano de ação do que a gente vai fazer para atingir esse resultado, isso vem facilitar o nosso processo de alcance. Eu trago aqui também uma matriz muito rapidamente para apresentar para vocês, para ver o quanto a gente está valorizando, investindo energia e tempo no que de fato é importante, no que é urgente, no que é importante. Então, aquilo que de fato é urgente e importante, a gente tem que fazer agora. A gente está falando de crises, de prazos esgotando, de problemas, de emergências que não podem esperar. Já aquilo que é importante e não urgente, que é até o ideal, né? Porque aí a gente consegue fazer com calma, planejar, isso a gente dá conta de fazer um planejamento. Aquilo que é urgente e não importante, e pode ser delegado, delega para outra pessoa fazer. E o que não é urgente nem importante? Muitas vezes a gente investe um tempo que poderia estar sendo precioso, investindo no 1, no 2, né? No planejamento, ou em fazer aquilo que de fato a gente precisa fazer. Se a gente olhar para a nossa agenda da última semana, por exemplo, e para as nossas metas, o que a gente precisava entregar, quanto tempo de fato a gente dedicou para aquilo que era importante e urgente, para aquilo que a gente precisava entregar. Então, aqui já tem um termômetro também, né, do quanto a gente está investindo tempo naquilo que precisa de fato ser investido. Eu trago para vocês aqui também, aí reforçando a questão do foco, quando a gente fala da agilidade para resultados, um estudo que tem nesse livro aqui, as 4 disciplinas da execução. Nesse QR Code aqui, também vai ter um vídeo que vai explicar esse livro. E um dos estudos que foram feitos é em termos de número de metas, né, em relação à rotina. As pessoas, foi feito um estudo, então pessoas que tinham, profissionais que tinham de 2 a 3 metas, alcançaram com excelência em média de 2 a 3 metas.
Já profissionais que tinham de 4 a 10 alcançaram 1 ou 2, e quem tinha de 11 a 20 não alcançou nenhuma, né? Eu falo o quanto a gente é impactado pelo foco que a gente dá, né? Pela clareza, pelo tempo que a gente dedica. Então, não é a quantidade, mas aliás, até é a quantidade aqui, se tiver a quantidade adequada, né? Mas você tem um monte de projeto e não conseguir, de fato, se dedicar a nenhum projeto. Então, suas chances de alcançar 2 ou 3 metas com excelência são altas, mas quanto maior o número, né, você tende a não dar conta de resolver todas as questões. E aqui, para finalizar a nossa conversa, eu trago uma questão, o quanto você tem colocado foco e energia naquilo que de fato é essencial, né, naquilo que de fato vai trazer os resultados. Eu mudei aqui, mas está uma música e não sei se vocês conseguem me ouvir de forma clara, né? Mas é o quanto a gente de fato está colocando energia naquilo que precisa ser colocado, que é essencial para que a gente possa alcançar agilidade com resultados. Enfim, né, que essa era uma versão pocket, uma pequena entrega aqui do Learning Agility, para vocês conhecerem um pouco mais a metodologia. Eu vou passar para a Ana agora, que vai nos falar sobre essa ação, sobre como que o coaching pode auxiliar a gente a colocar foco e energia naquilo que de fato a gente precisa colocar para desenvolver um aprendizado eficaz, né? Nesse contexto de adaptação e de aprendizado que a gente está vivendo. Tânia, muito obrigado. Só vou fazer umas informações aqui, né, para quem está nos ouvindo. Essa live vai até às 7:45. Por quê? Porque vai ter muitas pessoas que estão aqui que vão participar de um outro webinar que começa às 8 e vão utilizar esse mesmo sistema do Zoom, tá bom? Então, quando faltar 15 minutos, eu dou um toque e aí a gente vai possivelmente para a gente poder também tirar uma foto geral para poder registrar esse momento. Pode ser? Claro. Tá? Então tá. Então, Ana lá. Ana. Legal. Tânia, você Deixa eu consegue tirar aqui isso, claro. Pessoal, obrigada, Tânia, por ter trazido para nós esse conceito do Learning Agility, que a gente pudesse aprofundar um pouco mais sobre isso, vem desenvolvendo, né, esse conceito já em alguns programas executivos, e a proposta foi que agora a gente trouxesse uma provocação, uma contribuição de que forma que o coaching ele pode, então, contribuir com esse desenvolvimento do Learning Agility, porque quando a gente olha, né, como a Tânia falou, são 5 agilidades, né, 5 dimensões de agilidade, e quando a gente olha a lista das características, né, do que uma pessoa com Learning Agility tem, se torna assim, puxa, é muita coisa. Então, é claro que a gente entende que um processo de aprendizado e desenvolvimento, ele não é um ponto reto que vai de A a B de uma forma automática, né? Que é um processo de desenvolvimento, de aprendizado, que exige tempo, dedicação. Então, a proposta aqui é trazer para vocês algumas correlações que a gente vem fazendo sobre de que forma que o coaching, então, pode contribuir como ferramenta mesmo para desenvolver essa agilidade de aprendizado. Eu sempre gosto de trazer que, quando a gente fala em agilidade, eu vou procurar ser bem rapidinho, eu vou passar porque a gente já está com o tempo ali bem em cima, mas quando a gente fala em agilidade, a gente muitas vezes remete sempre à questão de rapidez, né? Mas eu gosto de ressignificar um pouco isso, porque hoje a gente trata a questão da agilidade muito mais como flexibilidade, como prontidão, como abertura, né? Porque não é sobre fazer tudo rápido, é sobre estar aberto, sobre estar disponível para aprender, para se desenvolver. É muito mais sobre essa prontidão, sobre essa abertura, do que sobre rapidez, sobre acúmulo, né, de conteúdo e de desenvolvimento. É sobre a gente ter uma construção contínua, mas que gere, sim, uma resposta rápida daquilo que a gente precisa mudar e uma mudança de comportamento. E essa frase eu acho muito bacana, né? Que mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar aquilo que você quer, né? Porque a gente vai mudando os nossos hábitos, vai mudando a nossa forma de fazer e vai até, inclusive, abrir mão de algumas crenças que a gente tinha, inclusive, sobre o nosso próprio desenvolvimento. Vocês estão vendo a tela? Eu acabei não perguntando. Então... Sim. Então, tá. Eu trouxe aqui a definição da ICF, que eu acho que ela, sobre o que é o coaching, né? Mas principalmente chamando atenção para a parte que fala que o coaching ele é um processo criativo que inspira a maximizar o potencial. E se a gente tem no Learning Agility uma referência
do que é uma pessoa de alto potencial, ou seja, as pessoas que desenvolvem o Learning Agility, elas são pessoas que têm alto potencial. O coaching, então, ele se torna muito mais conectado como sendo realmente uma ferramenta de desenvolver esse alto potencial que é trazido por meio do próprio Learning Agility. Então, eu trouxe aqui algumas provocações para a gente pensar, né, sobre como que a gente pode fazer essa conexão do coaching com o Learning Agility. Eu entendo que o Learning Agility, ele pode ser considerado como fim em um processo de coaching, ou seja, a gente fazer um processo de coaching cujo objetivo seja desenvolver agilidade de aprendizagem, né, um objetivo final, ou a gente pode usar o Learning Agility como um meio, como uma lente, para a gente olhar para o processo de desenvolvimento do nosso cliente, para a gente pensar em termos de desenvolvimento de competências, em termos de desenvolvimento de liderança, até mesmo em questões de carreira, né, de aprimorar competências para esse novo mundo. Então, eu percebo essas duas possibilidades, né, ou realmente a gente usar como um processo focado no desenvolvimento, mas também num processo que pode utilizar como uma ferramenta, como uma lente para desenvolvimento de competências, e depois a gente pode até conversar aí com os coaches para ver como que vocês veem isso. Existe uma grande similaridade que aproxima o coaching do Learning Agility, que é essa visão de que o desempenho atual não é o nosso maior indicativo de potencial. O coaching, ele é um processo que visualiza um futuro, visualiza uma jornada de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, da mesma forma que o Learning Agility também tem essa pretensão de que a gente pode estar em constante aprendizado e desenvolvimento, né? Então, o coaching, ele viria mesmo como uma ferramenta que a gente pode utilizar para desenvolver todas aquelas agilidades que a Tânia apresentou para nós. Aprender com a experiência e aplicar de forma prática aquilo que a gente aprende é uma premissa do coaching também, assim como é uma premissa do Learning Agility, que o processo de crescimento, de aprendizado e desenvolvimento, ele se transforma em uma nova ação no dia a dia. Então, aí também a gente encontra uma conexão muito bacana para poder utilizar esses dois construtos de uma forma conjunta. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, Frank, quando tiver uns 5 minutinhos, você me avisa, tá? Pode deixar. Tá bom. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada um construto que é um processo que é proposto pelo Center for Creative Leadership, que é um dos maiores estudiosos da questão do Learning Agility, como a Tânia trouxe, junto com a Connie Ferber, junto com a Universidade de Colômbia, que pressupõe que o Learning Agility, ele é desenvolvido quando a gente passa por um processo de busca, depois por um processo de reflexão, depois por um processo de internalização e depois aplicando esse conhecimento. Que se a gente fosse tirar aqui a palavra Learning Agility, a gente olhasse, também poderia ser traduzido como um processo de coaching. A busca como sendo aquela predisposição, aquela atitude ativa da gente buscar mais informação, da gente buscar conhecimento, da gente se expor em situações novas, se colocar a aprender mais sobre a gente, se desafiar em situações diversas, né? Mas não adianta só a gente, de repente, ter conhecimento. Puxa, quais são meus sabotadores? Eu vou lá buscar essa informação, que é importante, é um primeiro passo, mas eu preciso fazer um processo com essa informação para que realmente eu possa ter uma mudança de comportamento, porque a gente sabe que não basta saber, não basta conhecer, né? Eu preciso trazer para um momento de reflexão. Eu preciso entender de que forma que, por exemplo, esses sabotadores, eles interferem na minha vida, interferem nos meus resultados. Eu preciso entender quando que ele aparece com mais frequência, enfim. Eu preciso ter um espaço de reflexão. Para depois, a partir dessas reflexões, eu poder realmente ter um insight. Puxa, isso realmente está acontecendo assim, está acontecendo assado, é uma repetição, não é? Então, os insights surgem após o momento de reflexão. E só a partir desses insights, da gente ter clareza dessa internalização, é que a gente vai conseguir mudar realmente um comportamento, né? Senão, estava fácil. A gente lia um livro, aprendia, e no dia seguinte já saía fazendo. Mas não é. O processo de aprendizado, ele passa
por todas essas 4 etapas. E a gente identifica o quanto que esse processo de aprendizado poderia ser beneficiado se a gente fizer isso dentro de um processo de coaching, né? Porque o processo de coaching tendo um espaço para reflexão seguro, onde eu tenho uma pessoa que vai me ouvir de uma forma integral, sem julgamento, que vai me ajudar a ampliar os pontos de vista daquelas informações que eu fui buscar, né? Seja por meio de assessment, seja por meio de feedback, seja por meio de vivências que eu tenho sobre mim, que eu preciso melhorar. Então, eu encontro no coaching esse espaço seguro, esse espaço de reflexão, essa possibilidade de ampliar o meu olhar, de ver as coisas sobre outras perspectivas, alguém que vai me potencializar a minha mudança de atitude, vai me incentivar a me desafiar em novos cenários, né? Então, o coaching ele aparece como um lugar fértil, um campo fértil para a gente desenvolver o Learning Agility, né? Tem também como um dos construtos que o Center for Creative Leadership ele traz, que são os facilitadores de Learning Agility, e ele traz 4 facilitadores, que também entendo que o próprio processo de coaching ele pode fomentar esses facilitadores, né? Que é a inovação, ou seja, um processo de coaching que incentive a pessoa a buscar novas abordagens, que incentive um olhar diferenciado, a não opção pela primeira solução que aparece, né? Que é muito o que a gente acaba fazendo no processo de coaching. Também que incentive a realização no sentido de traçar paralelos com situações que a pessoa já viveu, buscar alternativas em aprendizados passados, resgatar lições aprendidas, né? Que o processo de coaching possa fomentar isso. O processo de coaching também como um ambiente de reflexão, né? Porque a gente entende que o aprendizado ele só se dá por meio dessa reflexão, quando a gente tem um espaço de refletir, de realmente pensar sobre as experiências que a gente está passando e como que elas nos afetam de uma forma aprofundada. Então, um espaço de reflexão. E, por último, então, é um ambiente onde incentiva, entre aspas, assumir mais riscos ou correr mais riscos no sentido de se colocar em ação. De promover que aquela pessoa realmente vá buscar novas experiências, vai experimentar uma nova atitude, uma nova forma de se relacionar, para que isso possa daí trazer mudanças no seu dia a dia. O Center for Creative Leadership também coloca que existe um comportamento que não é facilitador, que é o descarrilhador, vamos dizer assim, do Learning Agility, que é essa postura defensiva, né? Da gente reagir muito antes de se abrir para aprender. Então, de repente, receber um feedback. Vai reagir, vai, né, denegrir a pessoa que deu feedback, ou vai, de uma certa forma, não aceitar aquilo. Se eu estou fazendo todo esse processo dentro de um processo de coaching, com esse suporte, com esse apoio, o coach seria também esse facilitador no sentido de ampliar os olhares sobre quando essa postura defensiva aparece, sobre possibilidades de revisar esse cenário que muitas vezes a gente acaba naturalmente tendo como primeira reação, né? Então, aqui os facilitadores seriam um ambiente que o próprio coach pode promover, pode incentivar, pode fomentar quando a gente pensa num coaching para o desenvolvimento do Learning Agility, dessa agilidade de aprendizado como uma competência, tá? Aí, se a gente for pensar em cada um dos... Deixa eu só diminuir aqui. Se a gente for pensar em cada uma das agilidades, eu vou passar bem rapidinho, mas o que eu procurei trazer? O que a gente trabalharia como coach em cada uma dessas agilidades? Acima de tudo, fazer emergir uma autoconsciência de uma forma bem ampla. Então, não só o autoconhecimento, eu conhecer os meus pontos fortes, os meus valores, o meu propósito, mas realmente eu ter consciência de como isso me afeta, eu ter consciência de como isso tem impactado na minha vida. Então, é uma autoconsciência acima de tudo. Manter o nosso cliente sempre com os olhos bem abertos em relação àquilo que ele realmente precisa desenvolver, ter clareza né, dos pontos das fraquezas, inclusive, porque não a gente ter isso também claro dentro desse ambiente do coaching. E fomentar sempre que o nosso cliente esteja trabalhando com o objetivo de uma mudança mesmo de comportamento, né?
que não basta a gente ter o conhecimento, eu saber quais são os meus pontos fortes, eu saber qual é o meu propósito e eu não vivenciar, eu não colocar isso como uma ação. Então, para que realmente eu possa transformar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho informação, em algo que eu sou, é realmente o processo de coaching sendo, vamos dizer, o fio condutor dessa transformação, dessa mudança por meio desse emergir, dessa autoconsciência. Ana, 19h45, tá? Tá. Então, eu vou passar o que eu propus aqui também. Ai, não está entrando. Tá. O que a gente usa nesse momento do autoconhecimento quando a gente pensa de um coaching em Learning Agility, né? Então, é o momento da gente trabalhar com alguns assessments de Learning Agility que existem, que estão disponíveis no mercado. Existe a maioria dos assessments de Learning Agility são caros, né? Principalmente da Korn Ferry, do Center for Creative Leadership, seria mais quando algum cliente já tem esse assessment, a gente acaba podendo aproveitar. Se não, existe no livro da Linda Gravert, que é um pequeno teste para você medir como que está a tua agilidade de aprendizagem nessas 5 dimensões, que é o livro Learning Agility, o impacto em recrutamento e retenção, da Linda Gravert. Depois eu coloco lá no chat. E também a gente vai mandar esse material. É o momento de trabalhar com crenças, com sabotadores, com valores, com propósitos, fazer o nosso cliente declarar esse propósito, que tudo isso vai ajudar nessa questão do autoconhecimento. E lembrando o quanto o autoconhecimento ele é transversal às outras agilidades. Então, é um autoconhecimento também sobre como eu lido com mudança, sobre como eu lido com resultados, sobre como eu interajo com as outras pessoas, né? Quando a gente trabalha agilidade interpessoal, então, é esse olhar para fora, né? Eu entender realmente, eu promover junto ao meu cliente, trazer referências que venham de fora para que ele amplie a sua própria percepção sobre si mesmo. Então, é o momento da gente fazer, talvez, as entrevistas de heteropercepção com a equipe, com pares, com líderes, né? Fomentar que ele vá buscar um feed forward, ou seja, como que eu posso ser melhor daqui para frente, como eu posso ser um profissional melhor, um colega melhor, um líder melhor, uma pessoa, um pai, uma mãe melhor, dependendo de qual for o cenário do coaching que está ali, né? É o momento da gente trabalhar com feedback ampliado, ou seja, envolver pessoas que talvez não seriam as primeiras que a gente consideraria, mas trazer essas impressões que vêm de fora. E, acima de tudo, a gente trabalhar com o nosso cliente no sentido dele ter clareza e consciência de como que ele, o comportamento dele, impacta nas outras pessoas. Né? Será que eu tenho promovido o melhor no outro? Será que quando eu chego, eu trago coisas positivas, eu sou uma pessoa que influencia o ambiente de uma forma positiva? Será que minha presença, minha forma de interagir está desenvolvendo as outras pessoas? Então, é esse olhar que a gente procura desenvolver quando a gente fala de agilidade interpessoal. Quando a gente fala em agilidade com mudança, o foco principal seria apoiar os profissionais no sentido deles entenderem que pequenas mudanças fazem toda a diferença. Então, essa autoconfiança, né, de que às vezes a gente superestima um momento decisivo de mudança, precisa acontecer uma coisa muito grande, mas não. A gente ali, enquanto coach, está apoiando as pequenas mudanças, entendendo que mudanças pequenas, mas consistentes, baseadas num propósito definido, nesse caso poderia ser agilidade de aprendizagem, aumentar essa agilidade de aprendizagem, elas são extremamente importantes e significativas no conjunto geral, né? Aqui é o momento onde a gente desenvolve esse mindset ágil, lembrando da questão do ágil como adaptável, aberto, usando também o construto da Carol Dweck, do mindset de crescimento, né, que prevê que a gente esteja sempre se desenvolvendo. E também a questão da adoção de novos hábitos, a Tânia também trouxe essa questão da gente buscar novos caminhos cerebrais, inclusive, para buscar novas respostas naquilo que a gente está trazendo. Aqui é a hora da gente dar um apoio para que a pessoa se apaixone pelo processo de mudança e não só pelo resultado da mudança em si. Porque através da mudança de hábito, muitas vezes a gente ressignifica até algumas crenças sobre nós mesmos, né? Vendo que a gente é capaz de operar mudanças no nosso dia a dia, a gente acaba mudando até algumas crenças. Aqui algumas das ferramentas que a gente pode usar no coaching, né? Depois a gente não vai ter tempo de abordar todas. Quando a gente fala de agilidade para resultados, o foco principal, que eu entendo que a gente tem que trabalhar, é a questão do forte propósito.
né? Porque o resultado ele vem quando o nosso cliente ele tem um forte propósito para realmente buscar aquele resultado. Então, investir muito nessa questão do propósito, da autorresponsabilização, algumas ferramentas que a gente pode trazer aqui também dentro do processo de coaching. E na agilidade mental, trabalhar mesmo o conceito da flexibilidade cognitiva, fomentar que a pessoa realmente esteja se colocando em novos desafios, procurando sempre trazer paralelos entre as experiências vividas e aquilo que ela está buscando de soluções daqui para frente, né, que ela possa aplicar em cenários novos. E aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, mesmo de desmembrar os problemas, de trabalhar muito com perguntas, com brainstorm, para ir exercitando essa flexibilidade cognitiva. E muito exercício hands-on mesmo, e colocar mão na massa, no sentido de se experimentar em novas possibilidades, em novas trajetórias, para ir ampliando esse repertório do nosso cliente. Bom, fazendo um checklist aqui, eu passei super correndo, gente, mas é o que deu. Fazendo um checklist, então, do que a gente trouxe, essas 5 agilidades, né? O Learning Agility é composto por 5 agilidades. O foco principal é aprender com as experiências, ou seja, aquelas lições que a gente não aprende, elas se repetem ao longo da vida, e quando a gente vê, a gente está passando pela mesma situação, se a gente não aprendeu com as experiências. Utilizar esse aprendizado nas situações novas que chegam, né? O coaching como uma ferramenta de potencialização, de agilizar essa obtenção, esse desenvolvimento do Learning Agility, como um espaço seguro para principalmente proporcionar a reflexão e o ressignificar, porque isso é extremamente decisivo na mudança de comportamento. E a gente fomentar mesmo a questão da autoconsciência e do propósito como vínculos importantes para que nosso cliente atinja um resultado. Ao fomentar essas mudanças de atitude, a gente está fomentando a agilidade, porque a gente entende que a agilidade é essa predisposição, precisa mudar, vamos mudar. Não tem esse é meu jeito, eu sou assim, eu sempre fiz assim. É uma abertura para aprender coisas novas e para deixar aí coisas que já não fazem mais sentido, né? Então, eu fecho a minha fala corrida com essa frase, né? Que um pássaro não tem medo de voar porque ele sabe que a sua força está na asa e não no galho. Eu penso que quando a gente está no processo de coaching para desenvolver o Learning Agility, a gente está falando disso. Não importa o cargo que a pessoa ocupe, não importa a dificuldade que ela esteja passando, a gente vai estar desenvolvendo essa agilidade para que ela possa enfrentar situações de uma forma mais aberta, de uma forma mais predisposta, de uma forma mais ágil, no sentido dessa disponibilidade para se abrir para novas experiências e para aprender com as lições que a gente tem durante a vida. E daí a gente pode agora trocar uma ideia sobre esses temas no tempinho que a gente tem, né, Fred? Obrigada. Ana, a gente tem que ir dos finalmente agora, acho que de repente se alguém quiser fazer uma perguntinha, porque a gente vai ter que, daqui uns 4 minutos, sair do webinário, tá? Então, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer todo o pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Teria o tempo de uma pergunta. Nenhum? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para os finalmente, então. Eu agradeço aí a disponibilidade da Tânia, né? Da Ana também, para abordar essa parte do Learning Agility, que foi muito proveitoso. E lembrando para vocês que isso aqui é uma iniciativa do ICF. Quem não conhece o que é o ICF é a maior associação de coaching, a International Coaching Federation, a maior associação de coaches do mundo, presente em vários países. E essa semana é a semana que chama-se ICF Se Importa, tá? ICF Cares. Então, está tendo vários webinários, e daqui a pouco vai começar um outro, às 8 horas. Então, em respeito das pessoas que estão aqui, que vão participar do outro também, então a gente vai estar encerrando essa sessão, tá? Desse webinário. Beleza, pessoal? E eu gostaria só de tirar... Fala, Ana. Deixa eu só fazer um convitinho rápido. Para aqueles profissionais coaches que se interessarem em aprofundar um pouco mais sobre esse tema do Learning Agility, a gente acabou passando rapidinho aqui hoje, que entrem em contato com a gente no ICF Paraná, de repente a gente pode pensar num grupo de estudos, a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema, que é um tema que está super em alta. Exatamente. E de qualquer forma, quem quiser o endereço, né, do ICF, a ICF é www.icfbrasil.org, porque aqui tem pessoas de vários estados, lá tem vários capítulos que vocês podem entrar em contato. E se vocês quiserem mais informação, tem lá o e-mail do ICF Paraná, tá bom? Gostaria de tirar uma foto oficial, pode ser, pessoal? Tá?
Então vamos ver como é que vamos tirar aqui. Deixa eu pensar. Ah, tá. São 2 páginas, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um ok, depois eu viro outra página, são duas fotos, tá? Atenção, opa, 1, 2, 3 e... Ok, mais uma página aqui, sai todo mundo, 1, 2, 3 e... Oh. Tá certo, pessoal. Então, muito obrigado por todos, tá, de participação. Qualquer coisa a gente está à disposição aí, né? Obrigado mais uma vez, Ana, mais vez, Tânia, e até a próxima, né, pessoal? Grande abraço. Até logo. Tchau, tchau.